nós estamos falando neste ano, o tema do ano é Tudo pelo Reino. E eu comecei domingo passado, é o tema da nossa igreja, Tudo pelo Reino. Então eu comecei falando que nós podemos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, e experimentar o melhor de Deus em tudo na nossa vida, cada dia. Primeiro, testando a vontade de Deus. É interessante que o experimentar, é só para você relembrar, o experimentar é testar a vontade de Deus. Tem muita gente que testa de tudo, você aprendeu isso, nós falamos nisso, para ver o que é que na economia, né, e muitos gurus nesse momento têm aparecido, coaching, pessoas tentando orientar sobre isso, nunca tivemos tantos, né, falando. Então são pessoas, olha, eu já experimentei, eu já testei, eu já fiz isso, então você faça agora testa na sua vida. E a palavra grega para isso aqui é testar a vontade de Deus. Veja que é a verdade, veja que aquilo que Ele falou vai acontecer mesmo na sua vida. Então se você quiser experimentar o melhor de Deus e da vida, teste a vontade de Deus, depois ofereça-se como um sacrifício a Deus, e por último, mude a forma de viver. O mundo tem uma forma e nós não nos conformamos, nós mudamos a forma pela renovação da nossa mente. É uma transformação, então não dá para a gente viver mais da mesma maneira. Tudo pelo reino naquele sermão, então, foi uma entrega completa para Deus através de nos apresentarmos, ele diz, como um sacrifício vivo. Ele diz, vivo, santo e agradável. Isso é diariamente, em todo tempo, em todo lugar, em todas as situações. O nosso culto, o culto espiritual que a palavra de Deus está dizendo e que aprendemos naquele domingo, é que você é o culto, um culto vivo. Amém? Então você não está só prestando, o amém foi fraco, né? Amém, irmãos? Então tá bom. O culto vivo significa que ao sair dessa porta, você é o culto vivo de Deus. Ao chegar, se você for fazer a compra de alguma coisa para o seu almoço ainda, se já não fez, você é o culto de Deus naquele lugar. Você deve prestar um sacrifício vivo em todos os lugares, em todas as situações. Quando a gente entende isso, então, quando você e eu, a gente vem para a casa de Deus, a gente só vai dar continuidade ao culto que já é a nossa vida. Tá bem? Talvez você vai ter um problema sério de cantar, de louvar, de ler a palavra, de se envolver aqui, porque a sua vida não é um culto. Aí você está num culto, e aí você não sabe o que significa isso. Então, meu desejo é que você viva assim, um sacrifício vivo diário para Deus. Eu quero aproveitar para elogiar cada um de vocês que estão investindo na vida espiritual com esse jejum de 21 dias. Eu sei que você já está vivendo uma experiência especial já, agora, hoje eu acho que é o 6º dia, ou 7º, de tudo, né? E você já tem visto coisas especiais na sua vida como eu. Então espere para ver o que vai ser até o final, né? Do que Deus vai fazer na sua vida. Mas aí, elogiar você porque nós estamos experimentando o que é esse sacrifício de Deus. Somos um sacrifício para Ele. Sei que você está sacrificando alguma coisa muito importante na sua vida, nesses 21 dias. E você orou, buscou a Deus e falou, Senhor, é isso que o Senhor me pede, eu vou fazer isso, porque o Senhor está acima de tudo na minha vida. Então eu quero esse é meu culto que eu quero prestar ao Senhor. Mas imagina que eu vou te dar um conselho, que é o que eu vou fazer. Terminou, faça esse jejum de 21 dias, que tem a ver com mudança de hábito, diz que é o tempo que a gente precisa, mínimo para mudar o nosso hábito e assumir um novo hábito. Coloque isso como um projeto para a sua vida esse ano. Você terminou, foi vitorioso nisto, não foi, faça novamente. Mas vá fazendo com os desafios na sua vida. Agora tem uma segunda coisa que eu quero apresentar ao Senhor como um sacrifício, e eu quero mais de Ti na minha vida. Então você não precisava parar, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Jesus começou o seu ministério assim. Ele não fez nada antes diz que foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. 40 dias e 40 noites de jejum e oração na presença de Deus. E ele sai de lá fortalecido quando ele começa o seu ministério. E ele escolhe os seus discípulos. E por isso o Evangelho chegou até você e eu hoje. E ele fala que então o jejum é parte da nossa vida espiritual. E você deve assumir isso. Então se você quer ter uma vida de vitória. Significa que se você não está fazendo, não acho que você entendeu o que realmente Deus quer para você esse ano.
E dá tempo ainda, nem que você começar agora, terminar depois da gente, mas você deveria. Se você não tem, peça para mim, eu te mando, mas começa e faça. Não há nenhuma mágica, é a sua entrega, é o seu comprometimento com Deus que vai fazer toda a diferença. Bom, falando nisso, antes nós vamos ler o versículo da mensagem. Na verdade, não é o versículo da mensagem, é o versículo chave do ano, que é a chave para tudo isso. Vamos ler juntos? Eu quero que você fale comigo esse versículo. Vamos lá? É o slide 2, está lá? Vamos juntos? Mas, bem forte, mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo pelo reino. Esse versículo, para mim, quando eu olho para o texto, foi o ponto alto, foi a conclusão do que Jesus estava ensinando aqui nesse capítulo 6. Por isso eu quero que você olhe, quando eu falo agora nesta manhã, que você olhe tudo o que eu vou falar a partir desse versículo. Então você está aqui, como se fosse a sua ótica aqui, e você olha então com esse versículo no meio, para você entender as demais coisas. Primeiro então, começando com o versículo 24. Tudo pelo reino, conforme Jesus, exige primeiramente vencer a duplicidade. E a duplicidade do coração. Quando Jesus chega a dizer, buscai o reino, ele está dizendo várias coisas. Eu estou partindo do 24, há outras coisas antes, mas eu estou partindo do 24. E há um provérbio oriental que diz que você não pode carregar 2 melões. Tente isso, você sabe que não vai dar. Tem muita coisa que nós podemos pegar e carregar numa mão. Mas numa mão só, se você pegar um melão, é só um melão. Ele é redondo, você não tem o que fazer com ele, só se você quebrá-lo. Mas não tem o que você fazer com ele para carregar numa mão só. Essa é a ideia aqui, mas eu vou pensar em mais coisas. Não dá para você olhar nessa direção e nessa direção ao mesmo tempo. É assim que nós somos feitos. Não dá para você olhar em direções diferentes, como não dá para você correr. Eu estou correndo nessa direção, mas também estou correndo nessa direção. Parece uma coisa tão óbvia para a nossa vida, o que ele está dizendo, mas Jesus está chamando a atenção. Quando ele fala de colocar o seu reino como prioridade, ele está dizendo isso. Ele diz, ninguém, só em amarelo lá, diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Se esse está nessa direção, eles são opostos entre si, não tem jeito. Não podeis de servir a Deus, e é muito mais do que as riquezas, é servir tudo que esse mundo oferece como coisas que ele diz que são importantes e que você precisa. Então Deus e o mundo, eles estão falando dessas coisas, Deus e o mundo exigem uma entrega sua e um comprometimento seu, e um envolvimento seu de tal maneira que não dá para compartilhar. É total, é comprometimento total. Então, ou você odeia, ou você ama. Não tem outro jeito. Interessante que a gente pensa em remediar. Por isso Deus diz assim que ele detesta as pessoas que não são quente e nem frio. Ele diz assim, não existe esse lugar. Que é o lugar que nós chamamos em cima do muro. E a ideia de cima do muro, então, à direita você tem um país, à esquerda você tem outro país. Se a gente pensar, eu estive lá na Coreia, você tinha um muro separando a Coreia do Norte, com toda aquela situação que você sabe, a história, e do lado de cá, a Coreia do Sul, com toda a sua prosperidade. A ideia é mais ou menos isso. Então, é uma escolha, não tem jeito de você ficar em cima do muro, escolhendo hora desse lado, hora daquele lado. Ele está dizendo, você vai ter que decidir. Você e eu podemos até caminhar na nossa vida, com 2 coisas juntos assim. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que tomar uma decisão. Você e eu vamos chegar num lugar que não tem saída. Diz assim, se você amar a Deus, automaticamente você vai odiar o mundo. Se você amar a Deus, automaticamente você vai odiar o mundo. Então não tem jeito de você amar a Deus, amar a Deus e ser colega do mundo, que é o que nós tentamos fazer. Essa é a natureza. Mas também se você amar o mundo, ele diz, você vai terminar odiando a Deus. Não tem meio termo para a nossa vida. Deus não dá isso. Você vai terminar assim. Não dá para amar o mundo e dizer, eu sou colega de Deus. É o que muitas pessoas fazem com a sua vida. E ele vai mais no versículo, ele está dizendo assim, que o amor, ele se demonstra de que forma? De dedicação, porque ele diz, ou você vai se dedicar a um.
e você vai desprezar o outro. Vai chegar um momento que você tem que fazer isso na sua vida. Não tem saída. Então, eu diria que nós vamos saber se amamos a Deus, porque nós dedicamos a Deus. Se você não dedica a Deus, você já está num processo sério de desistir de Deus e chegar ao ponto de odiar a Deus e as coisas de Deus. Preste atenção nisso. Por isso Jesus está dizendo aqui, olha, não façam isso com a sua vida, ele diz. Não permita isso para você. Não tente viver com um coração duplo. Ora querendo agradar a Deus, ora querendo as coisas do mundo. Você tem que tomar uma decisão. Com Jesus é assim. É radical. Por isso ele diz, se alguém quiser me seguir, ele diz assim, negue-se a si mesmo. Morra para você. Toma a sua cruz. E aí você pode acompanhar aquilo que eu estou dizendo. Não tem meio termo. Por isso que Jesus diz que é tomar a cruz, seguir o seu exemplo. Ele sabia que o que significava para ele abrir mão da vida. Ele abriu mão de tudo que era, sendo Deus. E ele se torna homem, e que como homem também ele abre mão da sua vida para morrer por mim e por você. Por isso ele diz, não se permita, não tem saída. Tem que tomar uma decisão. Se você está numa luta no seu coração, dessa forma, você precisa chegar a um ponto, ao ouvir essa mensagem, com o jejum que você está dizendo, fazendo, ou outros que você vai começar a dizer, basta. A palavra de Jesus, ele disse, não dá, não tenta, não vai dar certo, vai terminar mal. Como diz, vai dar ruim esse negócio. Então peça ao Senhor, resgata o meu coração para ti. Eu não quero viver assim, não pode ser assim. Eu sei que não é assim, não é isso que o Senhor deseja para a minha vida. O primeiro dos 2 mandamentos, quando Jesus está conversando com aquele jovem que pergunta, aquele senhor que pergunta a ele o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E o primeiro mandamento, são 2 mandamentos, que Jesus resume os 10, ele diz o que Jesus diz, ou o que a palavra diz, que Jesus diz, é isso aí, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, ele diz, é assim que se ama a Deus. Ele não está dizendo, ame a Deus, ele está citando coisas com o coração todo, com toda a sua alma, com todas as suas forças e dedicação, energia, ele diz com todo o seu entendimento. Isso é dedicação, isso é dedicar-se ao Senhor. É assim que se ama. Está dizendo, é um amor sem reservas, é um amor sem concorrência, é um amor que se entrega completamente a Deus. Eu sou de Deus e Ele é meu, e você e eu vamos saber se nós dedicamos a Ele ou não, né? Se somos dele ou não por a nossa dedicação. Então uma pergunta que você deve fazer ao seu coração, a você mesmo é, como é que está a minha dedicação a Deus? Eu gosto de ver você aqui, amém? Gosto de ver você aqui online também que está me assistindo, na sua casa, está ótimo, que bom. Mas isso não é a dedicação. Eu leio a Bíblia, não é a dedicação. Eu faço ministérios, não é a dedicação. Isso pode ser parte da dedicação. Ele está dizendo assim, nós podemos fazer essas coisas, e os fariseus fizeram isso, a religião mais certinha. Jesus falou assim, vocês se apegaram tanto à letra da lei, a tudo que ela fala, e se perderam no espírito da lei. Então vocês fazem ele acontecer de qualquer jeito, mas vocês nunca estão preocupados com as pessoas, vocês só estão preocupados com a lei. Ele diz, a letra ela mata, o espírito é que vivifica. Quantas pessoas estão perdidas assim? Então a lei é, eu estou fazendo coisas para Deus. Quando você lê nesses dias de jejum, um deles está dizendo o verdadeiro jejum que Jesus quer é um coração transformado, um coração que ama, um coração que se entrega, vai além de fazer essas coisas. Nós podemos fazer coisas e devemos fazer, senão o reino de Deus não vai. O culto está acontecendo hoje porque várias pessoas estão fazendo. Mas o que Jesus quer acima de tudo é o nosso coração, que nós pertencemos a Ele para fazer o que fazemos. Ele é tudo em nós para nós nos doarmos completamente, ou eu faço porque tem que fazer, e eu acho que desse jeito eu estou comprando Deus, e Deus não se compra, por isso Ele quer a sua entrega. Então pergunte a você, como está a sua dedicação a Deus, o seu coração, essa entrega, você é totalmente dele. Esse jejum que nós começamos, para mim é um bom princípio
É um bom início para a sua consagração. É uma boa maneira de você dizer para ele, olha, é tudo mesmo pelo reino, é tudo para ti, por isso eu estou fazendo. Porque eu percebi na minha vida que tem algo e todos têm coisas. Nós podemos, se acharmos que nós podemos falar com Deus, e como Davi diz, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. E se houver coisas que eu não estou vendo, meu olhar, eu estou cego, minha visão está ofuscada de quem eu realmente sou. A luz daquilo que tu és, porque a luz de certas pessoas eu sou santinho, mas não é a luz de Deus, na presença de Deus, é olhando para Deus, estando na presença dEle, quem eu sou. Então sonda-me, Senhor. É a oração. Se você falar, não, nem estou fazendo jejum, porque eu nem preciso, a minha vida é muito boa, pronto, já é o primeiro erro seu. Todos precisamos, porque vai ver mais à frente que nós precisamos desenvolver a nossa vida. É assim que é. Então estamos dizendo, quando fizemos isso, e aqueles que estão fazendo estão dizendo, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Por isso eu quero abrir mão dessa coisa tão importante para Ele, porque eu o amo. Pense sobre isso. Segundo, tudo pelo reino conforme Jesus exige crescer na fé. Vamos falar juntos? Tem 8 versículos aqui. Eu não li os versículos antes, porque eu teria que ler e repetir. Então, mas agora eu vou ler com vocês, já. 8 versículos para falar do problema sério que eu vejo aqui, que Jesus está dizendo, por trás da ansiedade, e que é a consequência de quem coloca o reino de Deus em segundo plano. Vira ansioso. Quem coloca o reino de Deus em segundo plano vira ansioso. Se você está ansioso, há uma ordem de Jesus para você. Não seja. Não é normal. Não há desculpa para isto. Você está, mas você tem a cura para a sua vida. Eu vou chamar aqui que o problema principal por trás aqui se chama incredulidade. É o que está por trás da ansiedade, é incredulidade. Veja só, a ansiedade aqui não está falando da preocupação que você e eu temos de nos alimentar ou de prover as coisas para a gente. Claro que eu tenho preocupação, normal. Vou poder pagar o que eu estou comprando, né? Esse plano que eu tenho, o que eu estou fazendo todos os dias, está certo? Eu estou gastando demais, será que eu preciso guardar mais? Preciso economizar? Está tudo bem quando é normal. Mas quando é um medo ansioso, como você vive em angústia, em desespero pelas coisas da vida, então é disso que a Bíblia está dizendo aqui. E olha o que Jesus cita. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vida, ele diz, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Eu fico imaginando Jesus fazendo assim, ele coloca uma troca de roupa para você aqui e o seu filho. Ele coloca um prato de comida e o seu filho. E ele diz assim, qual você vale mais para você? O prato de comida, a roupa ou o seu filho? Para a gente entender. Ele falou, será que vocês não estão percebendo? Será que vocês não perceberam como vocês se perderem em relação àquilo que é essencial, aquilo que são os valores verdadeiros, né? Ele diz assim, olhem para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Você não vai ver pássaros ou animais morrendo de fome, não. Porque Deus trata ele e diz, eu pessoalmente, eu faço isso através da sua equipe, como Deus sabe, eu cuido deles. E ele falou, e vocês não valem mais do que isto? Então de novo ele coloca lá, os pássaros, que não fazem nada por eles, todos os dias eles têm que sair e encontrar o seu alimento, que Deus já deixou preparado, e ele coloca você, quem vale mais, um pássaro ou você? Eu e você na vida sabemos o que vale mais. Só que a nossa ansiedade, a nossa incredulidade, na verdade, nos impede disso. Ele diz mais ainda, olha, qual de vós que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que vocês andam ansiosos? Ele diz, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu procurei uma flor muito bonita para trazer, não deu. Não encontrei o que eu queria. Mas uma coisa que me chamou a atenção. Quando você vê alguém que pinta um quadro, você olha e fala, nossa, que trabalho. Não é verdade? Quando alguém faz algo, qualquer coisa que ele cria, você fala, é demais. Você conhece os detalhes.
Agora eu queria que você olhasse para cada planta daqui em diante. Aqui tem uma planta diferente, né? Não está com flores. Mas Deus está dizendo assim, quando você, ou pessoas que trabalham, né, estilistas, não tem isso? Vão lá e falam assim, eu visto fulano de tal, não é assim? Nos programas tem isso muitas vezes. Os apresentadores, eu estou vestindo a roupa de fulano de tal, que coloca nela essa roupa, e ela está mostrando o nome, porque aquela pessoa é especial em confecções. Eu queria que cada vez que você olhasse uma flor daqui em diante agora, e tem cada coisa linda demais, especial demais, você lembra assim, o estilista disso é Deus, ele vestiu assim. Amém, irmãos? O estilista dessa beleza incomparável é Deus. Ele a vestiu, ele não está dizendo de outra forma, eu fiz isto. E é o que ele está dizendo no texto. Eu a vesti assim. Ele diz agora, quem é que pode? Então, ele diz, olha para os lírios. Que crescem, ele diz, não fiam, né? E não trabalham, contudo vos digo, ele diz, nem Salomão, em toda a sua glória, o rei mais rico e mais inteligente que existiu naquela época, ele se vestiu assim. Os reis têm toda a pompa. Você imagina quanto de ouro, quanta coisa linda aquele homem criou. Ele diz, e mandou, deve ser os melhores estilistas do mundo, desenhavam as suas roupas. Ele diz, nem Salomão conseguiu vestir-se assim. Agora veja o versículo 30. Vamos ler juntos o 30? Diz assim, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, ele diz, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Aí você de novo está diante dessa flor, né, dessa planta, e está diante de uma pessoa, seu filho, coloca lá. E Deus pergunta, se eu cuido da planta assim e a visto assim, eu seria incapaz de fazer isso com uma pessoa que é você? O problema é ele dizer assim, homens de pouca fé. O versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de nos vestir. Pois todas essas coisas, os gentios ou as pessoas sem Deus procuram. Porque o vosso Pai, vamos falar essa parte? Porque o vosso Pai celestial sabe que precisais de tudo isso. Então veja assim, para mim o problema essencial aqui, no próximo slide, está aí, qual é o problema em amarelo? Incredulidade. Ele diz assim, ele fala tudo isso para eles e diz assim, o problema de vocês é que vocês têm pouca fé. Então é a incredulidade que impede você e eu de viver completamente, experimentar completamente tudo que Ele tem para você e para mim cada dia. Nossa incredulidade faz a gente viver ansioso. Por isso as pessoas são assim. Então, a incredulidade, olhando aqui primeiro, a incredulidade não acredita no seu valor diante de Deus. Jesus tem que lembrar, olha o seu valor. Olha quem é você. E quando você vai para a palavra, o que Jesus fez por mim? O que Deus fez? Deu tudo por mim e você. Então não precisamos mais nada. Ele diz assim, a sua vida para mim tem mais valor do que a comida. A sua vida tem muito mais valor do que roupas. Acredite no seu valor. Esse que é o problema do mundo. E você pode ver o que o mundo faz. Já começa com estilo, falando em estilo estilista, né? Começa lá ela colocando um estilo de roupas que todos têm que colocar. Quantos conseguem entrar naquela roupa e tem aquele corpo perfeito dessas pessoas que estão ditando a moda para mim e você? Quantos? Porque o problema do mundo e o desejo do mundo é o vestir. E é isso que o mundo faz comigo e você. Me dizem, alguém fez um levantamento dizendo assim, que nós gastamos, eu não lembro os valores, a gente gasta tanto com a estética. E quando fala de pagar um psicólogo, porque o meu mundo interior está com problema, então era capaz de ir toda semana para mexer no seu visual, mas não gasta um centavo, muitas vezes acha caro demais ir no psicólogo para ajudar a ver o que está acontecendo dentro de mim, esse mundo meu interior desarranjado. Aí é caro. Porque o mundo é assim que nós somos. Nós perdemos o valor, nós já não sabemos mais o que realmente tem valor. A incredulidade também não acredita que Deus supre todas as necessidades. Por isso que ele está falando assim, olha, veja os pássaros. Olha para os pássaros. E o que me chama a atenção é que eles não plantam,
eles não colhem e eles não têm lugar para guardar. Sabe do que eu me lembrei aqui? E eu fui olhar de novo para ver o que Deus estava dizendo com Israel no Egito, quando ele dá o maná para eles e diz assim, só pegue de cada dia. Ele diz assim, eu estava testando vocês para ver se vocês iam me obedecer, acreditar em mim, confiar em mim, era um teste. Então ele diz, cada pessoa tem uma quantidade diária que você vai pegar. Não guarde, não precisa para amanhã. Ele tinha que acreditar assim, eu peguei hoje, está no deserto, imagina, você está no deserto, e tem comida que Deus mandou para você. E qual é a tendência? Vamos pegar tudo que eu puder, porque eu estou no deserto, posso passar fome, então deixa eu pegar o máximo que posso. E Deus dá uma ordem, esse era o objetivo de obediência. Só pegue tanto por pessoa e não guarde. E aí, você sabe o que aconteceu? Eles pegaram a mais. Porque eles não acreditaram, não foram obedientes. Eles não tinham essa mesma coisa que os pássaros têm de esperar para outro dia. Eles já foram feitos assim. E o que aconteceu foi que tudo aquilo que eles levaram a mais, deu bichos, no outro dia estava com bichos. E eles não podiam comer, não podiam fazer nada. E Jesus disse também, e Deus disse também, olha, só que vai ter um dia que vocês não vão pegar nada, num dia anterior, vocês peguem, tipo sexta-feira, vocês peguem para sexta e o sábado, porque no sábado não terá. Adivinha o que aconteceu no sábado? Estavam todos eles lá atrás de novo, para pegar, para ver se tinha mais. Assim é o meu coração, assim é o meu coração. É o seu coração. Olha o que a incredulidade faz. Não acredita que Deus pode suprir. E ele já estava ensinando ali. Ele diz assim, olha para a planta, olha para os pássaros, olha para a planta, e eu posso. Eu sei que posso, e você precisa acreditar. A incredulidade também não percebe que a ansiedade é inútil. Nós achamos que nós precisamos fazer de tudo para conseguir. Mas a pergunta que Jesus faz é o seguinte, vamos pensar que você chegou no nível maior de estresse na sua vida, de intensidade que alguém pode chegar em termos de ansiedade. E ele diz assim, o que você pode fazer com isso? Porque a gente sabe que a ansiedade paralisa a gente. É isso que ela faz. Ele diz assim, se você estiver ansioso demais, pega lá o nível hard, pior que você pode chegar. Ele diz assim, vamos ver o que acontece. Você pode aumentar seus dias de vida? Ele diz, não. Você pode aumentar a sua altura? Você está com problema de altura, achei que eu sou baixinho demais, vou aumentar a minha altura. Você pode, ele diz, se for essa a questão. Ou você pode diminuir, se eu sou alto demais, quero diminuir. Não pode. A ansiedade não faz mais. A incredulidade faz a gente se envolver com coisas inúteis que não vão levar a lugar nenhum. A incredulidade também faz a gente agir como uma pessoa sem Deus, porque eles agem como gentios. Você foi comprado por Jesus, você é objeto do amor de Deus. Ele diz assim, eu te amei tanto que eu dei o meu maior bem, que é meu filho. Então eu não vou sonegar mais nada na sua vida. Mas nós cantamos aqui, se o mar se agitar, e quanta gente é agitador do próprio mar, ou está agitado junto. E ele está dizendo assim, isso é para quem não tem Deus. Porque o próprio Jesus no mar agitado e no barco está dormindo com as ondas subindo para todos os lados. E o que ele faz? Ele simplesmente dá uma ordem, aquieta-te, mar. E você sabe o que aconteceu, é isso que ele quer dizer para mim e você. Mas nós não acreditamos, a gente age como se não tivesse Deus no coração. E como toda pessoa desesperada, quando a nossa esperança está nele, diz assim, olha, não há nada que eu não possa fazer por você. Ele diz, eu sou um Deus fiel, que cumpre, que protege, que está presente, eu estou com vocês todos os dias. Então você não precisa, o mar vai se agitar, vai sim. Mas tenha certeza, perceba a minha presença. Perceba o meu cuidado, não se sinta assim. Pessoas que agem como se fossem abandonados, esquecidos e solitários na vida, quando na verdade Deus está presente, só basta clamar o nome dele. Queria que você colocasse uma coisa na sua mente. Isso está em Hebreus 11:6, só para você ouvir. Diz assim, você conhece, espero que sim, sem fé. Nós estamos falando de incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a gente lembra sempre dessa parte. Sem fé é impossível e a gente cita essa parte. Você lembra o que vem depois? A grande maioria de nós não lembra, porque nós gravamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que vem depois, ele diz assim,
Pois aquele que se aproxima de Deus, ele está explicando, ele está dizendo como resolve essa questão e como deve ser, como resolver a incredulidade. Ele diz assim: aquele que se aproxima de Deus precisa crer, primeiramente, que Ele existe. Creia nisto, Ele é real, Ele é verdadeiro. E diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele está dizendo: cada vez que você bater a minha porta, em oração, em busca, com todo o seu coração, você não vai sair de mãos vazias, você não vai sair sem uma resposta. Ele pode até não dar o que você quer, porque Ele te ama demais. Alguém disse assim: cuidado o que você pede, porque Deus pode te dar. É verdade mesmo. Tem coisas que Ele vai dar, se você insistir demais, e você vai descobrir que estrago você fez na sua vida, você podia estar melhor sem aquilo. Por isso nós precisamos confiar em Deus, que Ele tem o melhor, quando mesmo que Ele disser, bater a porta e dizer: filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou te dar isso, mas eu te amo muito. Eu tenho algo melhor para a sua vida, sempre será assim. Então Ele diz: cada vez que você for para a presença de Deus, creia nisso, primeiro que Ele existe, segundo, que Ele não vai te deixar sem resposta, e a sua resposta é uma resposta de um Deus amoroso, um Deus generoso. Creia nisto, mas também creia também, lembre disso, sem fé, você não vai conseguir nada na sua vida. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, é a incredulidade. E o que me chamou a atenção foi que Jesus fez milagres, diz que se fosse registrar não tinha espaço, né? Quando falaram sobre isso, de tantas coisas que Jesus fez nos seus dias aqui, de ministério. Mas sabe, teve um lugar que Ele não conseguiu fazer nada. Ele saiu de lá, que foi seu lugar. Até daí veio aquilo. Então, ele citou um ditado que o profeta não tem. O que ele não tem na sua honra na sua terra? Não é respeitado no seu lugar. E diz que Jesus saiu de lá e não pôde fazer milagre. Porque quando ele foi, e ele falou, e ele podia fazer, ele já tinha feito muitos, a conversa: mas isso aí é o filho de José, mora ali na esquina, o cara é carpinteiro, está falando que é filho de Deus. E os discípulos também, depois da morte de Jesus, também não puderam fazer coisas naquele lugar, porque era assim, a incredulidade deles era tão grande. Então, se você presta atenção nisso, se você não acredita no seu valor diante de Deus, o valor que você tem para Deus, se você não acredita que Ele supre as necessidades, se você é ansioso tentando fazer as coisas nas suas forças, na sua capacidade todos os dias, você vive uma vida assim, de angústia e de medo, se você não confia num Deus generoso, que sabe tudo o que você precisa, então você tem um coração incrédulo. E as coisas não vão mudar na sua vida. E todo o seu esforço, como diz a palavra aqui, vai ser inútil. Tudo que você fizer será inútil, porque você não crê. E quem não crê, não tem como a coisa acontecer na sua vida. É preciso crer para ver. E nós ficamos tentando ver para ver se a gente crê depois. Fé é isso. Eu preciso de fé porque não aconteceu. Mas eu preciso crer que Deus atende. Eu louvo a Jesus vocês. Eu queria agradecer aqui o pessoal que me respondeu dizendo: sim, eu quero fazer parte dessa lista que ora. Obrigado a vocês. Nós temos um bom grupo fazendo isso. Sinto muita liberdade em mandar a qualquer momento que está pedindo. Mas eu louvo a Deus porque eu digo assim: quando você está orando, você não pode entrar na UTI, mas ao orar você está pedindo que Jesus vá até aquela UTI. Eu sei que Ele está em todo lugar, mas só que agora especificamente estamos pedindo para alguém que está lá. Você está clamando, você está intercedendo. E agora a atenção de Deus está voltada para aquilo, ou para aquela pessoa. Então Deus está indo lá, Deus está enviando lá, Jesus está presente lá. Ele está atendendo, Ele está abraçando, Ele está socorrendo aquela pessoa. Então, é assim na intercessão, nós cremos, eu creio, eu oro pedindo ao Senhor Jesus: Senhor, eu não sei a Tua vontade, mas eu sei que o Senhor pode tudo. Faz a Tua vontade. A minha vontade é ir crendo no Teu poder, que o Senhor cure e levante dessa situação. É o que nós estamos fazendo pelo Joaquim, né? Da família da Carol, primo, que é internado antes do Natal, um garoto de 14 anos. Graças a Deus que pelo menos já temos uma resposta que não é leucemia, mas ele tem uma febre que não passa. Mas nós, como igreja, dizemos para aquela febre: sai em nome de Jesus. Nós dissemos: Jesus, age na vida dele, cura e liberta esse garoto no nome de Jesus. Eu creio nisso. Nós precisamos ir para a presença de Deus crendo: não, será que Deus... O que Deus vai fazer, o problema é dele, é com ele, por isso ele é Deus.
O seu papel é dizer, eu peço, eu creio que o Senhor pode, haja nessa vida, no seu nome e para a glória do teu poder. Por isso, nós não oramos aqui para chamar a sua atenção. Nós oramos aqui porque cremos que nós nos colocamos na brecha pela sua vida. E queremos apresentar você diante de Deus. E diz que é a oração de fé que salva o doente. É a oração do justo que salva o doente. Se o doente não estiver bem, não tá crendo nesse momento, você tem eu e mais uma igreja crendo por você e dizendo, Pai, levanta no nome de Jesus, ajude na sua pequena fé, mas eu creio que o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar. Se a questão aqui é a incredulidade, e eu disse no ponto que nós precisamos crescer na nossa fé, Pedro tem a fórmula para o nosso crescimento. 1 Pedro 2, 1 a 5, eu quero que você leia comigo só essa parte. Ele fala muita coisa ali, mas vamos só focar aqui, até por causa do tempo. O que ele diz? Vamos ler juntos? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Interessante isso, não é? Diz que nós vivemos daquilo que nós nos alimentamos. Diria para você, pare para pensar agora. Do que é que você se alimenta todos os dias? Qual a possibilidade de nós crescermos em algo se nós não buscamos, se nós não investimos a nossa vida naquilo? E sabe o que você precisa fazer aqui? É trocar a sua alimentação. Troque a sua alimentação. Estou falando pela espiritual. Em que você está tão envolvido que consome você. Então ele diz, como crianças, ele está dizendo. Mais ainda. O que me chama a atenção foi o seguinte, é que ele está citando mais uma vez a criança. Esse é o projeto de Deus. Né? É o projeto de Deus para a nossa vida. Ele diz, ninguém pode entrar no reino se não tornar como criança. E a gente pensa sempre na simplicidade da criança, né? Na fé da criança. Né? E ele está dizendo exatamente isso aqui, mas ele está falando também nesse desejo intenso. Deixe uma criança sem mamar e espere para ver o que vai acontecer. Enquanto ela não tomar, enquanto ela não for alimentada, ela vai clamar, ela vai chorar. Quando eu olho para isso aqui, ele está dizendo para mim, eu vejo assim, veja o que aconteceu com o seu coração, no sentido de intensidade, da sua paixão. E eu chamaria de o seu primeiro amor. O que aconteceu? Ele está dizendo, a sua paixão precisa voltar à intensidade do que era. O seu coração, quando falar de Deus, cantar para Deus, orar para Deus, ouvir sobre Deus, conversar como Deus, tem que palpitar todas as vezes. Ele tem que acelerar. Mas se a única aceleração que você tem aqui no seu coração é aquela aceleração de... Esse pastor termina ou não termina logo? Irmãos, 1h07 de culto. A gente até cortou de 30, né? Quero terminar rápido para você, mas olha. Então ele está dizendo assim, daqui a nossa intensidade, está citando a criança, que ela precisa voltar. A gente precisa se tornar em tudo como criança. Inclusive esse desejo ardente por Deus do alimento espiritual. Eu preciso desejar. Então estar com a palavra, ler a palavra, jejuar, separar um tempo para Deus, me sacrificar para Ele, cantar, servir. Nosso coração devia estar sempre pronto para isso, à disposição. Esse diz, é o culto que eu espero de vocês. Terceiro e último, tudo pelo reino, conforme Jesus exige, então a gente, vamos falar juntos? Priorizar o reino de Deus. A maior parte do capítulo 6, Jesus procurou mostrar para a gente o contraste do reino, do mundo e o reino de Deus. E o desejo é que você viva para esse reino e por esse reino.
Jesus mostrou quantas coisas você e eu podemos nos envolver para roubar força, para roubar as energias, para roubar o tempo, os recursos, a alegria. E no fim, para não dar em nada. Para terminar e falar, e daí? Versículo 33 e 34 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Você já tem mal suficiente, desafios suficientes todos os dias. Eu e você já temos problemas demais todos os dias. Para a gente tentar viver do passado, ou tentar viver com medo do futuro. Então ele está dizendo, basta cada dia o seu mal. Mas só creia o seguinte, um dia por vez. É assim que a gente aprende. As pessoas que têm envolvimento com vícios, eles vão nesses lugares que ajudam, está dizendo, viva um dia por vez. Não é se eu vou conseguir 10 anos, se eu vou conseguir 20 anos. O importante é que hoje eu consegui. Hoje eu terminei bem. Amanhã é um outro dia, amanhã eu vou buscar a Deus. Então não vou deixar a ansiedade de amanhã já atrapalhar e deixar pesado aqui e eu achar que não vou conseguir, já desisto agora. Ele diz, basta, busque então. Então ao chegar nesse ponto do versículo 33, Jesus está dizendo assim, há coisas muito mais importantes na sua vida que você precisa se preocupar. Por isso que ele fala dos valores. Ele diz assim, tem coisas maiores e melhores para a sua vida. Tem maneira mais segura também de você viver a sua vida. Por isso ele diz, busca o reino. Quando nós priorizamos o reino, nós abrimos um espaço para Deus reinar aqui na terra. Talvez você não pense nisto. Quando diz, venha o teu reino, nós fazemos isso em oração, mas nós não vivemos esse reino. E esse reino vem através de mim e de você. Então Jesus já veio e deu início no reino, e passou o reino para as suas mãos e as minhas mãos, e nós precisamos viver esse reino, e esse reino é dentro do coração. Não fique preocupado em colocar um presidente lá em cima que ele seja evangélico, não fique preocupado em colocar alguém no STF que seja evangélico, porque não é de cima para baixo que Deus age. É de dentro para fora, é de baixo para cima. Ele não precisa de política, ele colocou isto. Claro que você não vai votar de qualquer maneira, mas não é por aí, meus queridos. Vocês estão se debatendo e gastando talvez tanto sobre isso. É um coração transformado, pode colocar quem quiser lá em cima. Não é isto, o reino de Deus não se faz lá. Se fosse assim, Deus mandaria um general montando um sistema para todo mundo seguir. Enquanto o que Jesus fez foi morrer por você e por mim, para que se alguém o seguisse, seguisse por amor. É isso que precisamos entender. Então quando a gente entende o reino, a gente está fazendo isso. Ele vai reinar aqui por 1000 anos. Satanás estará preso, aí você vai ver o que é justiça, você vai ver o que é paz. Aí a gente vai ter prosperidade mesmo, e a gente já está preparando para ver a glória de Deus aqui na terra para esse dia. Então venha o teu reino com a sua vida. Diz, um dia também nós vamos reinar com Ele lá nos céus. Um novo céu, uma nova terra. Então venha o teu reino para que eu viva aqui. Quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a sua vontade lá no céu e aqui na terra, não. Seja feito aqui como já é no céu. No céu já é feita a vontade de Deus. Eu só preciso que aconteça na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na minha vida. É a vontade de Deus obedecida e priorizada em sua vida que vai fazer que a vontade de Deus aconteça no mundo. Não tem outro jeito. Deus não vai mandar anjos. Ele quer fazer através de você. Então, se você priorizar o reino de Deus, você vai permitir que Deus reine aqui. Ele quer reinar aqui. Não há outra forma de Deus fazer isso. 2 comentários dizem assim, o comentário Esperança, um comentário bíblico, diz que buscar significa deixar-se preencher já aqui e agora com toda a riqueza desse maravilhoso reino. Quando você busca o reino de Deus e dá prioridade a Ele, você está preenchendo e deixando que Deus preencha o seu coração com aquilo que é essencial para a sua vida. Mas quando eu busco as coisas desse mundo, então eu estou abrindo mão daquilo que é essencial para encher meu coração de coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Pode até me satisfazer por um tempo, mas não para sempre. E vou me perder. Matthew Henry disse assim, você tem uma maneira mais segura, mais fácil e mais sucinta de obter as coisas necessárias para esta vida do que oprimindo-se, preocupando-se ou queixando-se delas
Isto é, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e olha como ele diz, e fazendo da vida com Deus o seu assunto principal. O assunto principal de pessoas é política, o assunto principal de pessoas é futebol, ou de outros sexos, seja lá o que for, qual é o assunto, dinheiro, negócios, e ele diz, faça do reino de Deus o seu assunto principal. Quando você fizer, você está buscando o reino. Vamos ficar em pé para encerrarmos. Tudo pelo reino, então, exige primeiramente você vencer a duplicidade do seu coração. Não dá para viver com um pé aqui e o outro lá. Jesus está dando oportunidade para você. Ele está chamando a sua atenção, a minha atenção, de cada um de nós. Não saia daqui sem essa decisão. Senhor, eu não posso ter um coração assim. Resgata o meu coração. Segundo, tudo pelo reino exige vencer a incredulidade do coração. Sem fé é impossível. Mas se você crer, você pode ver as coisas acontecendo na sua vida. Então fala, Senhor, eu quero crescer. Faça um plano de crescimento espiritual para a sua vida. Terceiro é fazer do reino de Deus o seu assunto principal. Tudo pelo reino é isso, é fazer do assunto do reino de Deus o seu assunto. Qual é a conversa sua cada dia? É esse? Não é falar mal das pessoas. Não é reclamar do governo. É falar do Deus que governa todas as coisas, que pode todas as coisas, que ama você e que o mundo está desesperado e precisa dele. Então a sua oração é, a minha oração para você e a sua é, que você tenha um plano de crescimento espiritual nesse ano. Você tem 12 meses, esse é o primeiro. Não dê nenhum passo nesse ano sem ter certeza, eu fiz um plano para eu crescer. Você tem plano para comprar casa, você tem um plano para fazer uma pós-graduação ou faculdade, você tem plano para tantas coisas, e isso não tem a ver com... Isso você deixa em segundo plano o reino de Deus. Pode fazer essas coisas, mas primeiro tenha um plano, e ele não vai impedir de você ter essas coisas. Na verdade, você vai ter essas coisas. Ele diz, eu vou acrescentar para você. Você decide se você agarra com as suas mãos e desesperado, ou se você deixa Deus dizer, já adicionei lá na sua conta mais um pouco, tá bem? Tá lá, pode pegar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é que você vai fazer besteira por aí, eu vou lá na conta bancária para ver. Não, Deus está dizendo, na sua vida, eu vou dar tudo o que você precisa, não vai faltar, não se preocupe. Creia nisto. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra neste dia. Obrigado pela sua verdade para o nosso coração. Como nós precisamos dessa palavra nas nossas vidas. Mas, ó Pai, não deixa ninguém sair sem um comprometimento com esta verdade. Que o seu reino seja o único assunto e maior assunto da sua vida, melhor assunto da sua vida. Que essa seja a conversa dessa igreja, que essa seja, quando nos encontrarmos, quando trabalharmos, quando planejarmos, que esse seja o assunto. Venha a tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida, nos meus negócios, na minha família, no meu ministério. Faça a tua vontade, Senhor Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração cada dia. Livra-nos de vivermos também na incredulidade, não crendo. Cura o nosso coração, transforma o nosso coração. Ajuda-nos a crer nesta verdade, que ao chegar na tua presença, sabemos que o Senhor existe e que o Senhor tem uma resposta sempre para a nossa vida. Coração que clama nesta manhã, um coração que sofre nesta manhã, a pessoa que tem muitos desafios nesse ano, que não sabe o que fazer, creia, Deus se interessa por sua vida. Deus se interessa com cada detalhe da sua vida, por cada dia, por cada situação deste ano. Coloque nas mãos do Senhor, ajude-o, Pai, a colocar e descansar em Ti, no Teu nome, para a Tua glória. Dá-nos um dia de vitória, uma semana de vitória, um mês de vitória, um ano de vitória, no Seu nome. Nós somos chamados para ser mais que vencedores. Ajuda-nos a viver uma vida assim, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Aleluia. Que Deus te ajude a viver essa vida maravilhosa. Tenha uma semana abençoada no nome dele, tá bem? Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela presença de cada um de vocês.